Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, retira o sigilo da decisão que cumpriu mandados de busca e apreensão contra empresários que apoiam Jair Bolsonaro e estariam defendendo um golpe em caso de vitória de Lula nas eleições de outubro. O documento mostra que, ao determinar a operação a pedido da Polícia Federal, o relator do caso se baseou apenas nas mensagens divulgadas pelo site Metrópolis e alegou que não havia dúvidas da possibilidade de atentados contra a democracia e o Estado de Direito. Ainda segundo Alexandre de Moraes, os fatos apurados em outros 2 inquéritos, das fake news e também das milícias digitais, tornaram imprescindíveis as investigações sobre os 8 empresários. Ao autorizar as buscas, o ministro do STF também disse que havia indícios de irregularidades que justificavam a procura por novas provas relacionadas à prática de infrações penais e que os envolvidos não negaram a autoria das mensagens. Por isso, segundo ele, ficou demonstrada a necessidade de bloqueio de contas bancárias dos envolvidos para evitar que pudessem financiar a organização criminosa, o que ele chama aqui de organização criminosa, né? Os 8 empresários negam ter defendido qualquer tipo de golpe e alegam que as mensagens foram tiradas de contexto. O Alexandre deve estar curioso para saber quem é que espalhou vários outdoors com mensagens políticas a respeito do 7 de setembro por Brasília. As peças não mencionam o presidente, não têm assinatura, não pedem voto explicitamente para o candidato à reeleição, embora tenham uma identidade visual muito parecida com a de Bolsonaro na campanha política, uma estética parecida com a da campanha eleitoral do presidente. E elas falam numa espécie de ultimato, um agora ou nunca, para as manifestações de 7 de setembro. Uma das peças tem uma mão pintada de verde, erguida, um punho fechado, e escrito ali, 7 de setembro, a segunda independência, e a outra fala em agora ou nunca, né? Não se, de novo, não se sabe quem colocou esses outdoors pela cidade, não tem nada de errado nisso, as pessoas podem se manifestar dessa maneira, não é uma propaganda política, mas obviamente é importante a gente saber que mensagem está sendo transmitida aí. O que significa agora ou nunca? O que aconteceria agora ou não aconteceria jamais? A segunda independência, o que a pessoa está querendo dizer exatamente com isso? O que está sendo conclamado aqui, né? Aí a investigação tem que colocar também em cruzamento de informações, mensagens que estejam circulando por WhatsApp. Fato é que, até está aqui no Estadão hoje, matéria do Vinícius Valfré, que os grupos aliados ao presidente estão dando mesmo um viés de ultimato para essas convocações para o 7 de setembro. Voltaram a tratar a data como uma data muito importante para uma espécie de virada eleitoral. Muitos podem entender essa virada como uma virada antidemocrática, mas aí depende da investigação do STF, do Ministério Público, da Polícia Federal. O ex-jogador de vôlei Maurício Souza, por exemplo, que hoje está afiliado ao PL, é candidato a deputado federal, disse que o ato é uma missão. Povo mineiro, essa é a hora de mostrar a nossa força. Dia 7 de setembro, papapá, bibibi, babobó. Enfim, é o 7 de setembro que vinha sendo tratado de maneira mais discreta em 2022, voltou a ganhar uma cara de agora ou nunca. Vamos ver que agora ou nunca exatamente é esse na semana que vem. Bom, de todo modo, em relação a Alexandre de Moraes, Megali e Carla, a gente tem um fato novo aqui, apresentado pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, porque até aqui a informação era de que ele havia se baseado nas informações publicadas pela reportagem do Metrópolis, né? Agora, Alexandre de Moraes diz que os fatos apurados em outros 2 inquéritos, o de fake news e o das milícias digitais, justificaram ou trouxeram outros elementos que justificariam as investigações sobre esses 8 empresários, né? Esse é o único fato novo em relação ao que a gente tinha. Ou seja, fazendo uma conexão direta com outras informações que estão disponibilizadas ao ministro Alexandre de Moraes nesses 2 inquéritos. Ainda assim, a gente não tem a totalidade de informações sobre o que há nesses 2 inquéritos contra esses 8 empresários. O que continua valendo até aqui, já que a gente não tem, repito, a totalidade das informações, é que o ministro ainda assim decidiu com base em reportagem jornalística, abrindo, portanto, um precedente perigosíssimo para canetada. Canetada com base em reportagem, vamos falar aqui, há boas e bem feitas reportagens e há reportagens mal feitas.
Então, se você basear uma canetada numa reportagem, olha o perigo que isso representa. Mas, de todo modo, a gente vai seguir acompanhando para ver o que exatamente há nesses inquéritos que tornaram a decisão tão firme de Alexandre de Moraes e se, de fato, elas têm tantas informações assim a ponto de justificar essa operação. A gente segue ainda esperando, né, para saber mais detalhes sobre esses inquéritos e a quantidade de informação que tem ali. E diga-se, a reportagem do Guilherme Amado é muito boa. Não, é excelente, é excelente. Ela o que eu tem quero um dizer valor... é o precedente que se abre para toda e qualquer reportagem que possa dar munição para uma canetada de um juiz. Não, né? Perfeito. Eu só quis deixar claro, a reportagem é impecável, ela tem um valor jornalístico indiscutível. Ele é ótimo, Guilherme Amado. Ótimo, né? é um excelente repórter e tem ótimas fontes. O que a gente está dizendo aqui é que a reportagem sozinha não é suficiente para uma ação policial daquele tipo, para limitações de liberdade como a suspensão das redes sociais dos empresários, por exemplo, porque uma coisa é o empresário manifestar num grupo privado o desejo de que algo aconteça e outra, muito diferente, é ele agir para que isso aconteça ou até se manifestar de maneira pública, né? Aí a coisa muda de patamar. Quando você defende um golpe de Estado publicamente, você está cometendo um crime. Mas quando você faz isso em um grupo privado, isso não pode ser considerado um crime por si só, né? Ah, mas a gente tem que investigar. Sem investigar, sim, investigação tem que existir. Abertura de inquéritos, sim, sem dúvida alguma. Mas sem ações da Polícia Federal que incluam limites à liberdade dos investigados. Aí o Alexandre estará extrapolando as suas funções. De novo, se o Estado Democrático de Direito não valer para pessoas que têm opiniões diferentes das nossas e até mesmo desprezíveis, Estado Democrático de Direito não é. A regra que vale para a gente precisa valer para qualquer um.